que é a ideia aqui hoje? Vai ser uma mini aulinha explicando para vocês um pouquinho sobre o cardio. Só que a minha ideia aqui não é trazer para vocês aquele arroz com feijão que a gente já sabe de do porquê de fazer exercício aeróbio, da importância. Não, porque eu acho que isso aí vocês já sabem de qual é salteado. Né? Trabalhar a saúde do sistema cardiorrespiratório, aumenta a longevidade, enfim, eu acho que isso aí já estão cansados de ouvir. Só que qual que é o problema? Dentro dessa matéria, a gente começa a entrar na fisiologia. E essa aí, pelo menos para mim, é a área mais complexa que tem dentro da educação física. É o trauma de muita gente. Então, eu tentei pegar alguns pontos interessantes, importantes, e trazer aqui para vocês, tentando trazer de uma forma mais simplificada, para vocês enxergarem o quê? Que a gente pode trabalhar esse cardio, né, o exercício aeróbico, de formas diferentes. E quais são essas formas e qual a diferença de cada uma delas, tá? Vocês vão entender, espero que vocês entendam já já, quer ver? Ó, primeira coisa que eu vou falar, em relação à hipertrofia da musculatura do coração. Só uma coisa importante, normalmente a gente vê a hipertrofia da musculatura do coração muito relacionada a patologias, a doenças e problemas, tá? Não é a área que eu vou falar aqui agora, tá? Geralmente essas doenças, elas são hipertrofias que acontecem numa região específica do coração, que ela acontece de uma forma demasiada e aí causa problemas no coração, e aí é ruim. Não é o caso aqui, tá? O que eu vou falar aqui para vocês são como se diz, adaptações que geram no seu coração mediante a um treinamento, tá? E aí, para quem não sabe, a hipertrofia, ela é igual a hipertrofia de qualquer outro músculo, por exemplo, do braço. A gente vai para a academia, treina o braço, aí o braço fica com um braço grande, né? Esse aumento do volume do músculo é uma hipertrofia, tá? E aí o nosso coração, que também é um músculo, ele também gera hipertrofia. E aí tem duas hipertrofias que ele pode gerar: a hipertrofia concêntrica e a excêntrica. Eu vou falar bem breve e rápido assim de cada uma delas, para vocês terem só uma ideiazinha de mais ou menos como é que funciona. Ó, esse aqui é um coração normal. Observa aqui essa parte mais rosada, as paredes, ó, a espessura dessa parede, tá? Agora, olha só a hipertrofia concêntrica. Percebe que essa hipertrofia está mais grossa, a parede está mais grossa? E olha essa aqui como a parede está mais fininha. Então, ó, qual que é a diferença? O que que gera cada um desse aqui, ó? Vou falar esse aqui da direita. Esse aqui da direita, ele acontece principalmente em treinos aeróbicos. O que que isso acontece? Basicamente, o treino aeróbico, ele faz como se o seu coração ele ficasse mais elástico. Vocês conseguem ver que a cavidade aqui do coração está até maior? Se essa cavidade está maior, a gente consegue presumir que cabe mais sangue, né? Ou seja, quando você faz um treino aeróbico, o seu coração ele fica mais elástico, então ele consegue expandir mais, puxar mais sangue e bombear mais sangue. Ou seja, em uma batida, em um batimento, o seu coração consegue bombear mais sangue. Ou seja, ele fica mais eficiente. Aí isso faz com que a sua frequência cardíaca fique mais baixa, tanto assim em nível basal aqui sentado, quanto durante um treino aeróbico. Então, você pega, por exemplo, um maratonista. A frequência cardíaca de um maratonista, tanto com ele parado quanto com ele correndo, é bem mais baixa do que uma pessoa normal, porque o coração dele é extremamente eficiente. O coração dele consegue bombear muito sangue em uma batida só. Isso é o que a gente chama de débito cardíaco, né? Essa aqui, ela é um pouquinho mais complicada, mas eu vou falar só uma coisa assim para não causar nenhuma confusão, tá? Essa aqui, ela basicamente ela torna o seu coração mais forte. Não vou entrar muito em detalhes para não confundir ninguém, tá? Porque aí pode causar uma ideia errada aqui. Mas basicamente é isso. Seu coração ele fica mais forte. E por que eu estou falando disso aqui? Porque dependendo do tipo de treinamento, você pode gerar adaptações diferentes.
Por exemplo, essa aqui, normalmente ela acontece mais em treinos de força e ou um cardio mais intenso, né? Por exemplo, sabe o HIIT? É um treinamento intervalado de alta intensidade, é aquele cardio de 20 minutos, mas é assim, ó, pegando fogo. Ele geralmente, ele tende a gerar um pouquinho mais disso aqui, ó. Também gera isso aqui, claro, mas isso aqui, tá? Então, basicamente, esses dois tipos de estímulo tornam o seu coração mais eficiente, seja em força, seja em capacidade de bombear mais sangue, tá? Então, essa aqui é a primeira parte que eu tentei trazer aqui para vocês, tá? Só para vocês entenderem a diferença. Já já eu vou explicar um pouquinho melhor. Então, ó, qual que é a diferença de você fazer um longão, né, um aeróbico mais longo, com uma intensidade mais baixa, ou fazer um aeróbico mais curtinho e intenso? Tem o que eu acabei de falar, do tipo de hipertrofia no coração, e tem também isso aqui, ó. O longão, ele trabalha mais a sua capacidade aeróbica. O curto intenso, ele trabalha mais o seu VO2 máximo. Dentro disso aqui, tem outras subcategorias, mas eu vou falar só desses dois aqui, tá? O que é o longão, o que é o intenso? Para nossa realidade. O longão seria uma caminhada. Vou fazer uma caminhada de 1 hora. Seria mais ou menos isso, o longão. O que é o curto intenso? As aulas que a gente manda para vocês na sexta-feira. É uma aula mais curta, só que ó, um pouquinho mais intensa, um pouquinho mais puxada. A ideia seria mais ou menos essa. O que é cada coisa aqui? O que é VO2 máximo? O que é a capacidade aeróbica? Ó, só trazendo aqui o conceito. Então, só preste atenção aqui em cima por enquanto. O VO2 máximo, ele é a máxima capacidade do seu organismo de absorver, transportar e utilizar oxigênio. Ou seja, quando a gente puxa o ar, a gente puxa o ar com tudo, com todos os gases que tem ali, impurezas. E aí, dentro do nosso organismo, ele vai limpando, pega só o oxigênio, que é o que nos interessa, e manda embora o que a gente não quer. Quando a gente tem esse VO2 máximo bem trabalhado, a gente melhora a eficiência disso. Então, a gente consegue absorver bem o ar e utilizar o máximo de oxigênio que tem ali, pegar todo o oxigênio que tem ali no ar e utilizar. Quando esse VO2 máximo ele é baixo, a gente não consegue, não é tão eficiente. Então a gente não consegue absorver todo o oxigênio que está ali no ar, né? Sobram algumas coisinhas ali. Então, basicamente é essa a ideia. Então, ó, imagina aqui, ó, uma caixa d'água que tem um cano. Esse cano aqui é por onde a água passa. A capacidade aeróbica é o tamanho dessa caixa d'água. Ela é a reserva de água, ou seja, como se fosse a nossa reserva de energia que tem disponível ali de oxigênio na nossa corrente sanguínea. O VO2 máximo é o calibre, o tamanho desse cano. Vocês conseguem enxergar aqui, se aumentar o tamanho do cano, né, a espessura do cano, consegue passar mais água de uma vez só? Isso é o VO2 máximo. Então, quando a gente faz uma caminhada, né, um aeróbico durante mais tempo, com uma intensidade um pouco mais baixa, a gente aumenta o tamanho da caixa d'água. Quando a gente faz um aeróbico mais curto, porém, ó, mais intenso, a gente aumenta o calibre do cano. A gente aumenta o tamanho desse cano, tá? Então, só para fechar, qual que é a ideia aqui do que eu estou falando para vocês? É que a gente sempre fala, tem que treinar força, tem que treinar aeróbico. Sim, mas o aeróbico a gente consegue treinar de formas diferentes. Não é simplesmente ir caminhar e pronto. Não. O ideal é a gente ter a maior diversificação de estímulos. Porque o ser funcional não é nós sermos ótimos em alguma coisa, é ser bom em tudo. Todas as coisas a gente tem que ser pelo menos um pouquinho bom. Então, se a gente faz uma ou duas vezes na semana, uma caminhada mais longa, a gente trabalha mais aqui, ó, o tamanho da caixa d'água. Quando a gente faz uma, duas vezes na semana, um aeróbico mais intenso, mais curto, a gente aumenta aqui o VO2 máximo, tá? Então, por mais que ambos sejam aeróbicos, eles geram adaptações diferentes no nosso organismo. E as duas são importantes para que nós sejamos
funcionais e, claro, melhorar a nossa saúde, tá? Então, espero que tenha ficado assim claro, tentei resumir tudo, né? Falei 0,001% do que isso aqui fala, mas tentei ali só para vocês terem uma ideia, só para vocês enxergarem que tem diferença entre você fazer uma caminhada lenta e longa e fazer uma aula um pouquinho mais curta, só que mais puxada. Tá ok? E pronto, chega de falar. Sensacional. Por que que esse menino não foi meu professor de fisiologia? Ah, meu Deus, eu tinha entendido tudo na época. Brilhante, Profigo. Obrigada, gente. Então, ó, o circuito de equilíbrio é isso. Vocês têm informação, informação treina a capacidade mental de raciocinar, de ser convencido da importância de acordar cedo e se exercitar. Vocês são demais. Contem com a gente, tá bom? Então, quarta-feira tem outra aula show de bola. Chamem os amigos de vocês. Essa turma não pode ficar vazia. Vocês concordam comigo? Olha que qualidade, gente. Olha que qualidade. Então, chamem os amigos para fazer aula experimental. Ele pode falar assim: ah, não, detestei. Tudo bem, pelo menos ele experimentou. Mas não fica, no campo das ideias. Ajuda o seu amigo, ajuda o seu vizinho a sair do sedentarismo, tá bom? Suassuna, adorei te ver. Volta com tudo. Joana, beijo. Do Carmo, tio Pavone, tia Núbia, Vera, Maria Helena, que delícia. Lili, Cida Guerra. Lourdes, pela fé. Ó, Pela fé, sexta-feira, 8 horas, a gente manda lá no grupo o link da aula de cardio, hein? é verdade. Não perca aula de Isso. quarto. Não Quem esquece, fez a não. aula anterior já suou, né? Quem fez a aula anterior já sabe o que é aula de cardio. Sexta-feira chega para vocês, tá bom? Um beijo, Joia. Lili. Bom te Beijo. ver. Ótimo dia para vocês.